Aleluia. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam bem-vindos aí. A nossa última aula do nosso módulo de família. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de pais e filhos, tá? Quero ter uma palavra de oração para a gente começar a compartilhar desse tema. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui. Obrigado por cada momento em que o Senhor permitiu que a gente estivesse juntos aqui. Muito obrigado por nos ensinar a respeito dessa bênção que o Senhor tem preparado para as famílias, nos ensinar a respeito do propósito do casamento, nos ensinar a respeito dos papéis do homem, da mulher, e hoje nós pedimos, nos ensina a respeito dessa dinâmica entre pais e filhos e todas as coisas que estão relacionadas a elas. Que a tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração e às nossas necessidades. Nós sabemos que nesses dias a família tem sido de forma diretamente atacada. Muitos, Senhor, têm fraquejado e, Senhor, a situação em vários aspectos às vezes não é boa. Mas nós pedimos a tua graça, a tua força, que o Senhor nos fortaleça e que os princípios aprendidos aqui, Senhor, além de serem aplicados na nossa vida e dinâmica familiar, também possam ser transmitidos por nós, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão perto de nós, Senhor. Que nós possamos amar o nosso próximo e ajudá-los, Senhor, a implementar em sua casa também cada uma dessas realidades e dinâmicas, para que a gente possa ver essa bênção prometida para Abraão e que se torna realidade em Jesus, sendo desfrutada plenamente por cada família, Senhor, dessa terra, como diz a tua palavra. Ajuda-nos aqui nessa noite, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós vamos começar abrindo aí as nossas Bíblias numa profecia. Na última profecia que nós encontramos no Antigo Testamento, você que está com sua Bíblia aí, abra no profeta Malaquias, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Ok? Malaquias, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 5. Dá vontade de dizer, se for aquele que encontrou, diga amém, né? Diz assim, Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Diz, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele, olha só que coisa interessante. Diz que ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Minha outra versão aqui no computador diz para que eu não venha e fira a terra com maldição. É interessante que quando nós olhamos para as profecias, né, essas palavras que nós encontramos no Antigo Testamento, geralmente nós vemos duas realidades para o cumprimento dessa profecia. Nós temos o seu cumprimento histórico e também temos o seu cumprimento futuro. No Novo Testamento, né, quando nós abrimos ali as primeiras páginas do Novo Testamento, quando nós vamos ler os Evangelhos, nós vemos que o Novo Testamento identifica a João Batista como esse Elias que deveria de vir. Nós vemos que João o Batista prepara o caminho para que o nosso Senhor Jesus pudesse começar o seu ministério. Mas existe algo bem legal que nós devemos notar aqui. Que depois de Jesus ter realizado toda a sua obra, ter subido aos céus, ter enviado o seu Espírito Santo para que o Evangelho pudesse ser espalhado para a terra, parece que ainda existe muito mais para ser extraído dessa profecia, e não apenas dessa profecia, mas de muitas outras profecias que tiveram, de alguma forma, algum tipo de cumprimento parcial no Novo Testamento. Enquanto o apóstolo Pedro, né, vamos dar um saltinho aqui, vamos pensar em Pedro no começo do seu ministério. Em Atos dos Apóstolos, enquanto ele está pregando uma das suas primeiras mensagens para a igreja em Atos, ele diz algo muito interessante. Ele diz que os céus iriam reter a Jesus
até os tempos da restauração de todas as coisas, da qual Deus falou através da boca dos seus santos profetas. Então perceba, eu quero ler com você aqui Atos capítulo 3, a partir do versículo 19. Tá? Anote aí, Atos capítulo 3, a partir do versículo 19. Esse texto diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, olha só. Essa palavra aqui, refrigério, ela só aparece aqui, tá? No Novo Testamento. E na Septuaginta, que é a versão grega, né, do Antigo Testamento, ela também vai aparecer só uma vez, trazendo uma ideia do tempo messiânico. Tá? A ideia desse refrigério é quando o Messias vier em sua plenitude. Então, a fim de que venham os tempos de refrigério em que envie ele o Cristo, né, em sua segunda vinda, que já vos foi designado qual é Jesus. E o versículo 21 vai dizer que é necessário que o céu receba a Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas, da qual Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O que nós podemos perceber? Que cada profeta que nós encontramos no Antigo Testamento, ele possui uma mensagem de restauração que está relacionada aos tempos do fim. Cada profeta traz uma palavra que precisa se cumprir, se tornar realidade, para que as coisas possam chegar ao fim, ou para que o fim possa ser consumado. Tá? Então existem coisas que vão ser cumpridas enquanto nós vamos em direção ao fim, e existem coisas que se cumprirão propriamente dito no fim. No próprio fim. Agora, no caso do profeta Malaquias, que é o profeta que que é o texto aqui que nós vamos usar como base para esse primeiro momento, no caso do profeta Malaquias, nós vemos uma mensagem de restauração para as famílias. Por mais que ele fale do Elias, por mais que João prepare o caminho para o Senhor, ainda existe elementos dessa realidade que foi profetizada por Malaquias que precisam se tornar uma realidade. E Malaquias traz para nós uma mensagem de restauração para as famílias. Tá? Malaquias, ele foi o último dos profetas de um remanescente fiel que foi restaurado e que volta do cativeiro na Babilônia. Malaquias, ele profetiza em meio aos ministérios de Esdras e Neemias. Tá? Existe muita controvérsia em relação ao momento exato da profecia de Malaquias, mas Malaquias é situado nesse momento, tá? Entre aquilo que está acontecendo com Esdras e com Neemias. Tá? A galera coloca e situa Malaquias justamente nesse momento. Malaquias, no seu livro, para aquele que está familiarizado com o escrito de Malaquias, percebe que ele traz uma palavra de repreensão em vários aspectos, né? É uma palavra dura que nós temos ali nos capítulos desse pequeno livro, né? Nos 4 pequenos capítulos desse pequeno livro do profeta Malaquias. Mas existe algo interessante, é essa boa notícia no final do livro. Ainda que haja uma palavra de repreensão para as pessoas daquele tempo que aparentemente parecem estar um tanto acomodadas, aparentemente parecem estar desvirtuando, né, o valor do sacerdócio, o valor dos sacrifícios, o valor das ofertas, ainda que a palavra seja dura nesse quesito, Malaquias finaliza com essa profecia que traz muita esperança em relação ao futuro do povo de Deus. Antes que venha o dia do Senhor, e o dia do Senhor é uma alusão à consumação dos séculos, antes que isso aconteça, algo maravilhoso vai acontecer. O coração dos pais vai se converter ao coração dos filhos, e como consequência dessa atitude dos pais em se converter aos seus filhos, os corações dos filhos se converterão ao coração dos seus pais. Então nós vemos no profeta Malaquias uma mensagem que fala a respeito da restauração para as famílias. Aquilo que Malaquias profetiza é justamente o que Deus espera que aconteça
Por quê? Porque isso que Malaquias profetiza está extremamente relacionado àquela primeira promessa que Deus faz para Abraão quando manda ele sair da terra dele, da parentela dele, e ir para aquele lugar que ele ainda não conhece e que de fato ele ainda nem viu. Nós estudamos aqui na introdução da nossa matéria sobre família que no propósito eterno de Deus as famílias têm um lugar extremamente chave. Elas têm um lugar de proeminência. Nós vimos, né, analisando justamente o texto de Gênesis 12, que todo movimento de redenção ele tem a clara intenção de alcançar as famílias. A promessa que Deus faz em relação à semente de Abraão e que se cumpre na vida do Messias de Jesus está relacionada com a bênção de Deus sobre as famílias da terra. Em Gênesis 12, 3, né, Deus fala para Abraão que nele, diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós sabemos que isso vai se cumprir através de quem? Através de Jesus, que é a verdadeira semente de Abraão. E nós então sabemos que agora, hoje, nesse exato momento, em Cristo, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para poder ser uma família bendita. Por quê? Porque por meio da obra de Cristo nós recebemos perdão, nós recebemos nova vida, nós recebemos restauração. E o gostoso é que nós entramos numa dinâmica que a própria palavra chama de nova aliança. E nessa nova dinâmica, onde nós nos tornamos templo, morada, habitação do Espírito de Deus, esse Espírito que agora habita em nós, ele tem um labor a realizar em nosso favor. E é qual? Nos lembrar as palavras de Jesus. Nos fazer caminhar na própria lei de Deus. E quando o Espírito faz esse trabalho, ele proporciona então o ambiente para que possamos conhecer os princípios que nós precisamos aplicar para poder desfrutar da bênção de Deus em nossas casas. Olha só que coisa maravilhosa toda a ligação. A primeira promessa feita para Abraão, lá no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 12, fala a respeito da bênção às famílias. E a última palavra que nós temos no Antigo Testamento, o último profeta que profetiza antes daqueles 400 anos de silêncio, onde não há um livro canônico, ok? Não significa que Deus não trabalhou, não operou, né? Porque as pessoas pensam que Deus ficou em silêncio no sentido de que não fez mais. Não é isso. Nesse período não existe nenhum livro canônico. Nesse período não existe um livro inspirado. Nesse momento nós não temos profetas falando nessa medida, nessa autoridade, nessa proporção que nós vemos nas Escrituras. Tá? E é interessante ver que toda essa bênção, né, que é dada a Abraão e que é reiterada por Malaquias lá no final, né, e que é declarada por Deus, né, é um presente de Deus para nós. Para que ela seja uma realidade, é demandada de nós uma atitude. Nós precisamos ter uma atitude em relação a ela. Por quê? Porque quando a gente vai analisar a profecia de Malaquias, nós vemos que Malaquias apresenta uma mensagem de restauração, uma ótima notícia, mas essa mensagem de restauração ela está fundamentada na conversão. Então, se não existir essa conversão da qual fala o texto, se não existir essa conversão que é literalmente uma condição para se alcançar a bênção prometida por essa palavra, se não existir essa conversão, nós não vamos ver o fruto e o resultado que foi prometido nessa palavra. Agora nós temos algo a nosso favor quando nós tratamos desse tema, dessa conversão dos pais aos seus filhos. Nós precisamos reconhecer que todo esse processo de conversão do pai, dos pais aos filhos, ele só é possível porque, primeiramente, o nosso Pai Celestial voltou o seu coração em nossa direção. O Pai Celestial, ele teve misericórdia de nós. Eu gosto da etimologia da palavra misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de dois termos. Mísero, que é miséria,
e cardia, que é coração. Então, literalmente, misericórdia é colocar o seu coração na miséria do outro, e é justamente isso que Deus faz ao nosso favor. Ele põe seu coração na nossa miséria e ele então nos resgata. E a bênção é que dessa forma, colocando o coração na nossa miséria e nos resgatando, se abre então uma porta para que isso também fosse possível, pudesse acontecer no âmbito das relações humanas. Hoje um pai pode converter o seu coração aos seus filhos porque ele entende que Deus, o Pai, converteu o seu coração a ele. E na mesma medida e proporção que Deus faz isso para ele, ele agora é desafiado a fazer isso em prol dos seus filhos. Os pais, então, à semelhança dessa atitude de Deus e principalmente motivados por essa atitude divina, convertem os seus corações aos seus filhos. Mas aqui eu quero colocar um parêntese e fazer uma observação. Os pais convertem o coração aos seus filhos, mas eles precisam fazer isso de uma forma em que eles não percam aquilo que já foi alcançado entre eles. Porque quando o papai e a mamãe se casaram, em outras palavras, eles se converteram um ao outro. Tá? Malaquias fala que é necessário que os pais se convertam aos filhos. Tá? Por que os pais? Porque marido e mulher já estão convertidos um ao outro. Né? Você estudou aí todas as dinâmicas familiares que estão relacionadas ao casamento e viu a bênção que o casamento é. E ótimo, e glória a Deus. Então agora marido e mulher, um está convertido ao outro. Marido e mulher estão experimentando uma constante fusão. Marido e mulher estão em um processo onde estão se tornando os dois uma só carne. Então agora, sendo os dois uma só carne, eles se convertem, eles convertem o coração deles aos seus filhos. Mas sem perder aquilo que foi alcançado entre eles. Isso é um detalhe muito importante. E nós sabemos que, infelizmente, muitas famílias, né, muitos casais acabam entrando em conflito quando filhos nascem, porque eles não conseguem entender qual é o lugar de cada um dentro daquela relação. E isso é extremamente perigoso. Tá? Os filhos são dádivas, são bênção. Tá? Eles têm que estar dentro dessa dinâmica, bem cuidados por essa figura de autoridade que provém dos pais. Mas eles não podem tomar um lugar que não pertence a eles. Porque se eles tomam esse lugar que não pertence a ele, o lugar que pertence ao pai, ou o lugar que pertence à mãe, e falo isso na vida um do outro, se o filho toma na vida da mãe o lugar que só pertence ao pai, ou se o filho toma na vida do pai um lugar que só pertence à mãe, nós vamos ver uma disfunção na família. E isso vai acarretar em problemas e isso vai gerar consequências. Tá? Então nós precisamos entender que os pais já se converteram um ao outro e agora eles são chamados a se converter aos seus filhos, mas não podendo perder aquilo que eles já alcançaram em sua própria relação, ok? E quando o casal se converte ao coração dos seus filhos, nós vemos que o texto diz que os filhos se convertem ao coração dos seus pais. Nós vemos que uma coisa está relacionada à outra. Não sei se você consegue ver nesse texto de Malaquias, mas o que nós vemos aqui é uma família que está caminhando nos princípios da palavra de Deus. Porque pai e mãe são um, estão convertidos um ao outro. Agora juntos, ligados, conectados, como esse time, como essa equipe, eles podem se converter aos seus filhos. Se convertendo aos seus filhos, a Escritura diz que eles colhem uma consequência. Qual é a consequência? Os filhos deles se converterão a eles. É consequência. Casamentos ajustados, alinhados, né? Famílias ajustadas, alinhadas. Isso traz bênção, isso traz alegria, isso traz deleite, isso traz prazer. Mas quando isso não acontece, quando não há pai e mãe convertido um ao outro, quando pai e mãe juntos não se convertem aos seus filhos, os seus filhos não se convertem a eles,
Qual é a consequência que Malaquias fala? Malaquias fala de uma consequência que é drástica. Ele diz que a terra é ferida com maldição. O inverso daquilo que foi prometido por Deus acontece quando existe essa disfunção no âmbito da família. E é muito interessante que essa maldição fere não a família apenas. A família vai colher cada consequência dela. Mas a terra, a própria sociedade, a própria nação, ou seja, o lugar onde nós estamos é ferido com maldição. E se você olha para a nossa sociedade, se você olha para as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, você vai ver literalmente isso aqui se tornando uma realidade. Agora, nós que entendemos qual é a vontade de Deus, nós que estudamos, né, vou apelar para nós que estudamos no Capacitando e ouvimos todos esses princípios, nós temos uma responsabilidade diante do Senhor, que é caminhar nessa dinâmica, que é ajudar a outras pessoas a caminhar nessa dinâmica, para que esse ciclo de bênção se torne uma realidade, para que papai e mamãe estejam alinhados, juntos, conectados, sejam uma só carne, entendam o propósito para o qual Deus os chamou, para que papai e mamãe juntos se convertam, se inclinem aos seus filhos e vejam os seus filhos se convertendo a eles e uma família abençoada nascendo. Porque aí não vai existir a necessidade da terra ser ferida com maldição. Por quê? Porque a consequência disso, segundo Gênesis 12:3, é a bênção do próprio Senhor. Agora, outra coisa interessante que nós podemos analisar e ver no texto é que os pais são responsáveis por esse primeiro passo. Os pais precisam converter seu coração aos seus filhos para que os filhos convertam os seus corações aos seus pais. Então, é trabalho dos pais dar o primeiro passo em direção a essa dinâmica da conversão. Ok? E como a gente viu, essa dinâmica de conversão é extremamente importante, porque se ela não acontecer, a terra será ferida com maldição. Se um pai não se converte ao seu filho, consequentemente o filho não vai se converter ao seu pai. O que nós vamos ver na vida desse filho é rebeldia, ok? E a consequência dessa rebeldia em relação aos seus pais é maldição. Um filho, pensa comigo, um filho que não está convertido ao seu pai, ele não vai honrar o seu pai. E em consequência disso, não honrando seu pai e sua mãe, ele vai quebrar o primeiro mandamento que contém uma promessa. E então ele não vai prolongar a sua vida sobre a terra. Êxodo capítulo 20, versículo 12, esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Não sei se você lembra. Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. E não termina aí. Ele continua dizendo: por que é que nós temos que honrar pai e mãe? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então nós honramos pai e mãe para quê? Para que tenhamos longos anos, longos dias, para que seja longa a nossa vida sobre essa terra. Mas mais uma vez, esse é um mandamento que evoca a responsabilidade dos pais. Porque mesmo sendo um mandamento para os filhos, nós devemos entender uma coisa, que o desejo de cumpri-lo é gerado pelos pais. Nós temos que ter isso bem claro. Ainda que seja um mandamento designado aos filhos, você precisa honrar seu pai e sua mãe. O desejo de fazer com que os filhos cumpram esse mandamento, ele parte de cada um de nós. Nós, vou te dar um exemplo para deixar claro, nós somos desafiados a amar, não é verdade? É preciso amar. Nós temos que amar. Amar, não importa, amar o próximo como a nós mesmos, amar. Mas não é muito mais fácil amar aquele sujeito, aquele indivíduo que é amável, não é verdade? Independente de quem seja, nós temos que amar. Mas é muito mais fácil, muito mais prazeroso, é muito mais gostoso
você poder amar alguém que é amável, né? Aquela pessoa gentil, educada, aquela pessoa do seu convívio que você já gosta, tem uma afinidade, tem, né, várias. Você fecha em várias coisas ali no pensamento, nas conversas. É muito mais fácil amar. Por quê? Porque ela para você é uma pessoa amável. A mesma coisa acontece nesse versículo. Eu, como pai, preciso pavimentar um caminho. Preciso ensinar os meus filhos. Preciso dar o exemplo. Preciso gerar neles o desejo, por meio da minha vida, da minha atitude, de que não exista outra saída para eles, a não ser honrar o pai e a mãe que eles têm. Veja a responsabilidade que nós temos. Então nós temos que transcender o ensino da obediência, ou seja, mais que ensinar a obedecer, os pais precisam ensinar aos seus filhos o valor da honra. Nós vamos falar um pouco mais da honra no final da aula, quando a gente for analisar Efésios capítulo 6, que fala diretamente dos filhos. Mas nós precisamos ensinar para os filhos o valor da honra. E como se ensina isso? Se ensina por meio do nosso estilo de vida. Todo pai, nós precisamos ter isso em claro na nossa mente. Todo pai que quer que o seu filho viva longamente sobre a terra, precisa então se converter, né, a ele e lhe ensinar a como viver uma vida honrada. O que é uma vida honrada? É uma vida digna da vocação com a qual ele foi chamado. Porque é apenas assim, dessa forma, que o filho vai escolher a viver, não em conformidade aos seus próprios desejos, mas sim em conformidade à própria vontade de Deus. Um provérbio que eu gosto muito, Provérbios 29:15, diz assim: a vara e a disciplina, elas dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então toda criança que é entregue a si mesma, qual que é a consequência disso? Ela vai envergonhar a mãe. Então a criança que não tem limites, a criança que não tem disciplina, a criança que não conhece a santa vara, ela vai envergonhar a sua mãe. Em outras palavras, a sua própria família. Então, a única forma de não entregarmos os nossos filhos aos seus próprios caminhos, a única forma de vermos filhos que têm condições de desenvolver uma vida honrada, é através e por meio da disciplina. Então, da mesma forma que Deus nos corrige e nos disciplina, nós precisamos aprender a corrigir o curso da vida dos nossos filhos. Nós precisamos aprender a disciplinar a vida dos nossos filhos. Porque essa é uma das maiores demonstrações de amor que nós podemos ter. Muitas vezes nós pensamos que amar os nossos filhos é dar para eles aquilo que eles querem, que eles pedem, que eles anelam. Ou algo que faz parte, né? Faz parte da geração, principalmente dessa geração que também a gente está no meio de uma transição interessante. Mas fez parte da geração dos meus pais, né? Que viveram uma vida extremamente difícil, complicada, uma vida de restrições, de pobreza. Né? Eles começaram a trabalhar, a correr atrás e viram, de certa forma, uma melhoria. E aí o que eles quiseram fazer? Vamos dar para os filhos aquilo que a gente não teve. Só que o interessante é que muitos pais deram para os filhos aquilo que eles não tiveram, mas que os filhos não precisavam. Né? Tipo, não é porque eles não tiveram aquilo que os seus filhos precisavam daquilo. E aí nós entramos num momento extremamente delicado, onde as crianças, elas não têm referenciais. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles desapareceram do lar. Então já não existe mais uma referência. Já não existe alguém presente no lar para que as crianças possam honrar. As crianças, não tendo referência, também não vão receber um ensino adequado. Não vão receber os princípios adequados. Não vão receber as coisas que elas precisam para aprender, para viver,
né? Porque na escola, nós enviamos os nossos filhos na escola para que eles aprendam matemática, geografia, para que eles aprendam geometria, para que eles brinquem, façam educação física, para que eles tenham outras relações, contatos com outras crianças. Mas respeito, educação, todas essas coisas, elas são dadas no seio do lar, dentro da nossa casa. Então nós precisamos entender que corrigir o curso da vida dos nossos filhos, disciplinar os nossos filhos, é uma das maiores demonstrações de amor, de carinho, de afeto, de cuidado que nós podemos ter. Hebreus capítulo 12, versículo 8 diz que se estamos sem correção, em outras palavras, se nós estamos fazendo o que nós queremos, se nós estamos sem correção, se não há ninguém para dizer para nós, isso não está certo. Não é assim que se faz. As coisas não são desse jeito. Se não tem alguém dizendo isso para nós, significa que nós somos bastardos. Olha o que diz Hebreus, anote Hebreus capítulo 12, versículo 8. Mas se estamos sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo somos bastardos e não filhos. E o argumento continua do autor de Hebreus, e ele diz, além disso, nós tínhamos os pais segundo a carne. Eles nos corrigiam, nós os respeitávamos. E não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Quando eu olho para esse versículo, falando a respeito da correção, da disciplina, e vinculando o fato de que aquele filho que recebe correção, ele tem um pai e uma mãe, e aquele que não recebe, a Escritura chama ele de bastardo, eu fico pensando, quantos órfãos de pais vivos estão, vivem aí em meio à nossa sociedade? Quantos órfãos de pais vivos nós temos em nossos dias? Quantos filhos bastardos de pais omissos nós temos em nossos dias? Um dos maiores problemas da paternidade, da maternidade nos nossos dias se chama omissão. Porque até lutar para dar uma boa vida, isso é glória a Deus, show de bola. Só que não é porque eu faço isso que eu vou me omitir em outras áreas que são extremamente importantes. E quando eu me torno omisso em áreas da vida dos meus filhos, que clamam por uma referência paterna, materna, que clamam por uma intervenção dos pais, que clamam por um pai, por uma mãe que esteja ali dizendo para aquele ser humaninho que não sabe nada, que ainda não entende nada e que precisa ser instruído, ser direcionado, ser ensinado. Quando um pai e uma mãe é omisso em relação àquela pessoa, eles estão cometendo um crime. Quando um pai pensa que um filho tem condição de decidir algo. Gente do céu, isso é perigoso demais. Ai, mas se eu fizer isso, eu vou cercear a autonomia e a liberdade. Não vai. Pelo contrário, você vai ensinar ele a escolher coisas boas. Coisas que fazem a diferença. Que são importantes, relevantes, que valem a pena. Sabe, é fantástico quando nós estamos presentes na vida dos nossos filhos e podemos guiá-los na direção correta. Mas agora, se não existe essa guia, essa correção, essa disciplina, ainda que nós estejamos vivos e tenhamos essa posição de pais, a Escritura está dizendo que os nossos filhos são bastardos. Gente, isso é muito pesado. É muito forte. Muito forte. Todo pai omisso vai gerar um filho bastardo. Sabe, que Deus me livre de ser omisso. Que Deus me livre de ser omisso. Sabe, que Deus livre você, livre os pais na nossa igreja
de sermos omissos em relação à criação dos nossos filhos. Sabe, que eles não sejam discipulados pelas telas, pelos aplicativos, pelos eletrônicos. Que eles sejam ministrados pela nossa vida, pela nossa dinâmica, pela nossa presença, pela autoridade, nossa autoridade no lar, na casa. Então, se nós não corrigimos o curso da vida dos nossos filhos, significa na prática que eles então não têm paz. Ainda que exista alguém na casa, que aparece lá de vez em quando à noite, né? Que vai dar um oi pro filho lá. Sabe, é muito importante isso, gente. Muito, extremamente importante. Quando nós analisamos esses textos, nós precisamos entender uma coisa, que a Bíblia parte do ponto, a Bíblia não discute a disciplina, tá? Então, esse é outro ponto importante. A Bíblia não discute o lance da disciplina. A Bíblia parte do ponto de que sim ou sim os pais vão corrigir os seus filhos. Que os pais vão intervir na vida dos seus filhos e vão fazer aquilo que é necessário para que os filhos vão por um curso correto. Ah, mas o meu filho tem 37 anos. Pelo amor de Deus, por que não mandou embora ainda da casa esse bicho? Aí já é outra história, é outra coisa. Tá? Agora aqueles... Né, eu tenho filhos pequenos, outros irmãos têm filhos pequenos. Né? Nós temos uma responsabilidade agora de intervir. De cercar mesmo, de ser um limite saudável. Uma figura de autoridade que impõe um limite saudável na vida dos nossos filhos. E você ouviu certo, eu falei impõe. Não sugere nem sugestiona. Impõe. É algo que realmente está presente. E, gente, isso faz uma diferença violenta na vida dos filhos no futuro. Isso é fantástico. Então a Bíblia não parte do pressuposto de que se você escolher dirigir a vida do filho, disciplinar o filho, corrigir o filho. Não, não. A Bíblia diz que você tem que fazer isso. Porque se você não faz, você é omisso. E se você é omisso, seu filho, na verdade, é um bastardo. É muito pesado, gente. Sabe a responsabilidade que nós temos como pais de estar presentes. E quando eu falo presentes, é presente na vida do filho. Não é estar 24 horas com o filho. Porque na nossa dinâmica e rotina não existe isso. A gente trabalha, a gente tem isso, tem aquilo, as crianças têm escola. Mas existe um momento. Nós aproveitamos os momentos. Nós criamos momentos. E em todos eles, nós deixamos claro, nós ensinamos, nós falamos, nós pregamos, né? Nós estamos ali incomodando, né? Eu aprendi isso com o irmão lá na Costa Rica. O Montito, ele falou assim que os pais servem para estorvar a vida dos filhos. É isso aí. Não tem outra, né, outra definição. Pai e mãe tá ali pra, cara, enquanto lhes compete, enquanto está no tempo, é para fazer isso mesmo. Porque quando esses filhos que não têm correção, disciplina, intervenção, não entendem limites, regras, figuras de autoridade, quando esses filhos começam a crescer e vão começar a ter a vida deles na sociedade, eles vão ter muita dificuldade. Sabe, nós temos uma geração de mimimi, uma geração mentiolate que não arde, que é difícil de lidar. Por quê? Porque já são os resquícios disso. Sabe, eu não tenho medo do questionamento, da conversa, do diálogo, mas você vê que esses caras questionam simplesmente por questionar, porque eles não têm conhecimento, argumento, nada. É pura encheção de saco. Porque nunca na vida deles existiu alguém que colocou eles no lugar deles e disse, cara, a vida não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Calma.
Tenha cuidado com isso, cuidado com aquilo. Respeite a vovó. Dá benção pro tio. Cara, isso faz uma diferença violenta. Caiu? Olha, vem aqui, vou te acolher, vou te ajudar, mas olha, você é corajoso, você é forte, você é valente. Agora, né? Criançada de hoje em dia cai 3 dias de cama. Começa a ficar deprimido, triste, porque. Sabe, gente, na base, se a gente não começar a corrigir questões na base, a nossa sociedade daqui 20, 30 anos, cara, ela vai ser extremamente complicada de se lidar. Ela já é hoje. Agora imagine se nós continuamos com isso. O que ela vai ser lá pra frente? O que os seus netos vão enfrentar? Vai ser difícil. Uma vez eu tava na casa de um amigo. Achei. Essa eu lembrei. Tava na casa de um amigo. E a gente sabia que ele deixava o filho fazer o que o filho quisesse. O filho tocava o terror e tava tudo bem. Só que um dia a gente foi convidado pra ir lá. E a gente tava lá tal. E a criança começou a tocar o terror, como sempre. E ele ficou um pouco constrangido da gente estar lá e da criança estar fazendo aquele tipo de. Ter aquele tipo de atitude, né? E ele foi então se posicionar e intervir, corrigir o filho, né? E ele falou pro Piá: para com isso aí, Piá! E o Piá não parou. E ele falou de novo: para com isso aí, Piá! E o Piá não parou. E ele falou: você tem que parar agora, porque aqui quem manda sou eu. Quando o cara usou essa frase é porque já não manda há muito tempo. Aqui quem manda sou eu. A criança parou, olhou pra ele e falou: você? E olhou assim e falou: não, não, mas não sou eu que mando aqui? Cara, eu juro pra você que eu presenciei essa cena. De uma criança que pensava que mandava na casa. Por quê? Porque ela fazia o que queria, o que bem entendia e não existia nenhum tipo de intervenção na vida dela. Agora, como é que você acha que cresce uma criança sendo instruída, guiada e cuidada dessa forma? Eu tive tratamento psicológico por muitos anos por causa dos problemas que eu tive na minha adolescência. E eu tinha uma psicóloga, a Maria Ângela, e ela sempre dizia, ela falava assim, que um filho sem limites é como um rio sem margem. E o que acontece com o rio quando ele transborda, ele sai da sua margem? Ele inunda, ele acaba, ele devasta. É só destruição, tragédia, problema. É isso que acontece com uma criança que não tem limites. Agora, na hora de corrigir e disciplinar os nossos filhos, nós precisamos entender algo, e aqui eu quero dar uma chave para você. Nós precisamos entender, fazer uma distinção entre erros morais, intencionais, porque erros morais e intencionais são reflexos do pecado na vida da criança. Então nós temos que fazer uma distinção entre esses erros morais e intencionais das travessuras das crianças, né? Da falta de maturidade, de discernimento, né? Daquelas brincadeiras bobas, daquelas travessuras que vão sempre aparecer. Então, para que a gente possa aplicar uma disciplina, uma correção de uma forma mais lúdica, e que essa disciplina e essa correção alcance o que a Bíblia vai dizer, nós precisamos aprender a fazer essa distinção. Eu sei quando meus filhos estão de malandragem. Eu sei quando é o Adãozinho que está ali, querendo se libertar naquele corpinho, naquela carinha bonitinha, né? Você olha uma Sofia, coisa mais linda, falando filho, mamãe. Mas deixa o Adão, quando o Adão se manifesta ali, é complicado de ver. Então nós precisamos aprender a fazer essa distinção entre o que é esse erro moral, o que é moral, o que precisa ser corrigido na hora, o que não pode esperar para depois. Das questões das travessuras, da falta de sabedoria, de conhecimento, entendeu?
Então eu preciso entender aquilo que realmente precisa de uma mão um pouco mais forte. De uma intervenção mais direta. Epa, peraí. Não é assim que as coisas funcionam. Desrespeitou a mãe? Não, peraí. Isso é um erro moral. A mamãe não se desrespeita, é uma falha moral. Por que falha? Porque é uma transgressão da lei de Deus. O mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. Ah, agora foi lá com o suquinho e derrubou o suquinho. Poxa, aí a gente faz um escarcéu. Tá vendo? Sabe? A gente deixa passar algo que realmente precisa da intervenção e da disciplina. Deixa passar como se não fosse nada. E vai brigar por aquilo que realmente deveria deixar passar. Então a gente precisa entender. Fazer essa distinção para que a disciplina seja aplicada com sabedoria. E para que a estultícia seja pouco a pouco arrancada do coração da criança. Hebreus 12 diz que toda disciplina com efeito, no momento, ela não parece ser motivo de alegria, mas motivo de tristeza. Ao depois, entretanto, ela produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitado, frutos de justiça. É difícil, é complicado, é ruim para o pai e para a mãe, mas nós temos que entender que gera um fruto de justiça, gera algo maravilhoso, que abençoa a vida da criança, o desenvolvimento dela, a vida da família, as suas relações, o seu presente e principalmente o seu futuro. Nós vimos ali no provérbio que a criança que é entregue aos seus próprios caminhos, né, ela envergonha sua mãe. E por isso, então, ela não deve ser entregue aos seus próprios caminhos. O que nós vamos fazer com a criança? Nós precisamos ensinar a criança. Nós precisamos instruir a criança. Nós precisamos dar uma atenção especial para a criança, para que ela saiba qual é o caminho que ela deve andar. Provérbios 22:6. Esse provérbio é clássico na hora de falar dos filhos, né? Por quê? Porque é muita sabedoria em poucas palavras, né? Expressada em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, essa criança não vai se desviar dele. Esse versículo aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele mostra, ele traz para nós hoje dois níveis de ensino. Okay? O primeiro, que geralmente é atribuído a ele, né? Nós como já estamos com o evangelho, com o cânon das escrituras fechado, nós lemos: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e nós já pensamos no caminho da fé. Tem que ensinar sobre Jesus, sobre o evangelho, sobre, né? Só que analisar Provérbios 22:6 apenas dessa forma é o que nós chamamos de anacronismo. Nós estamos pegando algo lá do futuro e nós estamos trazendo para uma realidade onde isso não existia e estamos interpretando fundamentados nisso. Tá? Isso é um anacronismo. Agora, nós temos que entender uma coisa, que quando o autor disse: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha não se desviará dele, existia uma intenção original na mente do autor quando ele escreveu isso aqui. Tá? Hoje nós vamos falar desses dois níveis de ensino. Tá? O primeiro, nós vamos falar sobre como nós vamos ensinar a Jesus, Cristo, para os nossos filhos, mas também existe um segundo nível que para mim é muito interessante, que me chama a atenção. Tá? Então vamos pelo primeiro. Tá? O primeiro, como a gente sabe, é um pensamento bem comum no nosso meio, que é ensinar o caminho proposto por Deus em Cristo Jesus para que a gente possa nos achegar ao Pai. Em outras palavras, ensinar a criança no caminho que ela deve seguir é pregar o evangelho para ela. É instruí-la a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. É ensinar essa criança a guardar os mandamentos de Jesus. Literalmente é discipular, pregar e discipular os nossos filhos. E aqui é onde entra pesado a questão da conversão do coração, porque ensinar os filhos é algo que gera muito trabalho.
Deuteronômio 6 diz, esses são os mandamentos, 6:1, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus que se te ensinassem, para que você os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Agora, quem deve guardar os estatutos e mandamentos que são ordenados por Deus? Olha só, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. O Deuteronômio está dizendo que o meu ensino precisa influenciar pelo menos as próximas gerações que estão próximas de mim. Meu filho e o meu neto. Então, se alguém precisa ser influenciado pelas coisas que eu prego, que eu ensino, que eu falo, primeiramente eu, depois os meus filhos e, consequentemente, também os meus netos. E que Deus me dê a graça de ver, né, os netos dos netos. Né? Não sei se isso vai ser possível, acho que é muito difícil, mas quem sabe, né? Então nós temos uma responsabilidade muito grande em relação à nossa casa, à nossa família, que é proporcionar para os nossos filhos algo que vai fazer realmente muita diferença na vida deles quando eles crescerem. O Deuteronômio 6 continua e o versículo 3 diz, ouve Israel e atenta em cumprir para que bem te suceda e muitos te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele diz assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, para mim poder ensinar os meus filhos, primeiramente essas palavras precisam estar no meu coração. Sabe? Então, pai, como é que está a sua leitura bíblica, a sua vida de oração? Como é que vai? Mamãe, como é que tá? Porque para poder ensinar os filhos, primeiro isso precisa estar dentro do nosso coração. Então é muito importante. O versículo 7 diz, tu as inculcarás aos teus filhos e dela você vai falar. Fazendo uma reunião especial e dizendo todas essas coisas para eles. Não só assim. Se quiser fazer, faz a reunião especial. Mas olha só que interessante. É um versículo que arranca de nós as nossas desculpas. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, olha só. Você vai falar dessas coisas e vai inculcar no teu filho a verdade da palavra de Deus assentado na tua casa, andando pelo caminho, indo para o mercado, indo na panificadora, levando eles na escola, buscando eles da escola. Andando pelo caminho. Quando você for se deitar, você pode aproveitar aquela oportunidade, falar para eles, orar com eles. Quando você se levanta. Ou seja, é no dia a dia, é no cotidiano, é em meio à vida comum do lar que nós vamos ensinando para os nossos filhos todas as coisas que eles precisam saber. Agora, o segundo nível de ensino que nós vemos nesse provérbio, e que de fato é aquilo que expõe o versículo, é algo muito interessante. A ideia do versículo é que possamos ser pais, que possam discernir o propósito de Deus para os seus filhos e criar esses filhos com ênfase nesse propósito, para que quando eles cresçam, não se desviem da vontade, do plano, do propósito de Deus para eles. O comentário da série Cultura Cristã, do Derek Kidner, ele diz assim, ele vai dizer algo que vai confirmar as nossas palavras. Ele diz assim, ó, o treinamento prescrito, né, esse ensinar a criança, esse treinamento prescrito nesse provérbio, é literalmente conforme o caminho da criança. E isso dá a entender a respeito da sua vocação. Então nós ensinamos a criança a respeito da sua própria vocação, ou seja, a respeito do plano que Deus tem preparado para ela. Deus quer que ela seja um astronauta, então nós vamos criá-lo dentro dessa dinâmica, dentro dessa realidade. Nós vamos incentivá-lo dentro dessa dinâmica e realidade. Por quê? Porque quando ele crescer, ele vai abraçar aquilo que Deus tem e ele vai se tornar aquilo que Deus quer.
Ele diz da sua vocação, mas não da sua própria vontade. E a gente tem muito exemplo nas escrituras desse tipo de criação para os filhos. Nós temos muitos pais interessados em conhecer qual é o plano de Deus para aquela criança e criar aquela criança de acordo com aquilo que Deus quer. Por exemplo, um texto muito interessante. Vá comigo em Juízes capítulo 13, versículo 1. Juízes capítulo 13, versículo 1. Tá? Você vai ver ali o lance do Sansão. Cara, texto muito interessante, muito legal. Vale muito a pena. Juízes capítulo 13, versículo do 1 ao 15 eu vou ler, tá? Uma história um pouco longa. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril, nunca teve filhos, mas ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, e sobre sua cabeça não passará navalha. O menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava, porém me falou: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso não beba vinho, bebida forte, não coma coisa impura, porque o menino será consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Agora olha só o que o pai do menino vai fazer. Olha o que Manoá faz. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: puxa, Senhor, eu peço que o homem de Deus que você enviou venha aqui outra vez. Volta o homem aqui de novo e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Então, olha a oração dele. Agora eu fico pensando, já pensou se cada um de nós como pais pudéssemos constantemente orar por isso? Senhor, o que eu devo fazer com esse filho que vai nascer? O que eu devo fazer com esse filho que já nasceu? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Qual é a tua vontade para ele? Como eu devo criá-lo? Sabe? Olha que lindo. Deus ouviu a voz de Manoá, porque Deus ouve a oração dos pais. Deus ouve. Ele ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada, porém o marido não estava. A mulher se apressou, correu, chamou o marido. Ela lhe disse: me apareceu aquele homem que falou comigo. Então Manoá se levantou, seguiu a mulher e quando encontrou o homem perguntou: você que é o cara que falou com essa mulher? Ele respondeu: eu sou. Então Manoá disse: quando se cumprir as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Olha aí. Estava interessado ou não estava? Em saber o plano e o propósito de Deus para a vida do garotinho. O anjo do Senhor disse: a sua mulher tem que se guardar de tudo que eu disse para ela. Não tem que comer nada que proceda da videira, beber vinho, bebida forte, não coma nada impuro. Ela deve observar o que eu lhe disse, né? E aí o anjo do Senhor, aí Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco, nós queremos preparar um cabrito. Aí continua o texto, mas olha só que interessante. Nós temos os pais de Sansão preocupados, querendo saber como é que eles vão criar o filho que eles vão ter. A mesma coisa acontece com Jesus, por exemplo. Se você for ler Lucas, do capítulo 1, do 26 ao 35, você vai se deparar com essa mesma ideia. Mas tem uma história que me chama muita atenção, que é a história de João Batista, né? Também nós conseguimos ver esses elementos presentes na história de João Batista. A história de João Batista começa com seu pai, Zacarias, exercendo a função de sacerdote no templo. E é muito legal, por quê? Porque esse texto aqui vai mostrar literalmente para nós a quebra de silêncio, do silêncio de Deus em relação ao seu povo. A última palavra que nós lemos é a palavra de Malaquias. E essa palavra, a última vez que um profeta profetiza com essa autoridade, fala a respeito de uma restauração familiar.
E a primeira palavra que vai inaugurar o Novo Testamento vai falar a respeito da chegada de um filho. Então olha que coisa, né, que coisa linda que nós temos aqui. Né, Lucas 1:11 diz que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar. Zacarias viu, se perturbou, ficou com temor, mas o anjo disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Falei que Deus ouve a oração de pai e mãe? Tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e você dará o nome de João. Então nós vemos ele recebendo aqui instruções a respeito do propósito do filho. Tá? Agora é muito legal poder ver que esse casal, eles eram estéreis, né? Eles não tinham filhos, já era um casal de idade avançada e não tinham filhos. Mas o interessante é que eles tinham um desejo de ter filhos. E esse desejo de ter filhos se manifestava numa constante intercessão. João e a esposa dele, eles não apenas desejavam ter filhos, mais que isso. Todo esse desejo se transforma em intercessão, em súplicas para que essa criança pudesse chegar à vida deles. Então o anjo se apresenta e declara com todas as letras que a oração deles tinha sido ouvida e que a mulher daria à luz a um filho. Agora olha o que diz o versículo 14, Lucas 1:14, falando a respeito do menino. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel, Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, lá a profecia de Malaquias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha que lindo. Então olha quanta informação ele vai recebendo a respeito desse filho. E é justamente esse tipo de informação que nós precisamos ter. Nós precisamos ir ao Senhor. Nós precisamos observar os nossos filhos. Sabe, nós precisamos reconhecer os talentos, as aptidões, os dons naturais que os nossos filhos têm. Por quê? Porque esses dons, esses talentos, essas aptidões, essas habilidades, elas são como se fossem apontamentos para aquilo que Deus quer que eles façam. Deus deu graça para eles, para que eles possam desenvolver e desempenhar aquilo que Deus tem preparado para eles. Agora, se a gente não tem essa perspectiva ou não está interessado nisso, né, nesse sentido, nós temos muito a perder. Os nossos filhos perderão demais. Então nós precisamos nos alinhar a essa verdade. Nós precisamos criar filhos para o propósito de Deus. Porque criar filhos para o propósito de Deus é a missão primordial de pais e mães que conhecem ao Senhor. Né? Talvez com o tempo aí a gente consiga conversar mais sobre isso aí, fazer uma conferência de famílias, mas é muito importante, pai e mãe, ensinar o caminho da fé, mas também olhar para o seu filho e discernir o que é que Deus tem preparado de forma mais específica para ele. E então investir nisso, para que isso se torne uma realidade. Isso é muito importante. E eu vejo que isso tem se perdido nos nossos dias. Ah, Joãozinho, você vai ser o que você quiser ser. Balela, besteira. Deus tem um plano para os nossos filhos e eles precisam ser aquilo que Deus quer que eles sejam. Porque os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. São muito melhores do que os deles. Sabe, às vezes eu deixo a aula e começo a pregar, mas não tem como as coisas não serem assim. A gente vê cada balela, cada besteira, cada falta de entendimento. E você olha e fala, meu Deus, as pessoas não nem a Bíblia, elas estão lendo mais, Senhor, tem misericórdia de nós. Sabe, não deixe o seu filho entregue à própria sorte. Não deixe o seu filho decidir seu destino.
como um pai e uma mãe que conhece o Senhor e sabe que Ele é bom, que Ele tem o melhor para nós. Entre na presença dEle, descubra o que Ele quer para os seus filhos e instrua Ele nesse caminho, para que quando Ele seja grande, Ele tenha essa consciência e Ele diga, cara, o que Deus tem para mim é melhor do que qualquer outra coisa que eu possa fazer por mim mesmo. É isso que o versículo está dizendo. É disso que se trata, é isso que ele está falando. E nós precisamos disso, de mais disso nos nossos dias e no nosso meio. Nós precisamos. Precisamos. Porque os nossos filhos vão enfrentar um mundo muito mais caótico e perigoso e complicado que o nosso. E se nós não dermos para eles as ferramentas necessárias, sabe, eles vão sucumbir. Nós precisamos instruir, treinar, encaminhar os nossos filhos. Usar todos os nossos argumentos, oportunidades, ferramentas, o nosso dinheiro, tudo que a gente fizer, visando esse objetivo. Isso é super importante, gente. Muito importante. A gente não passe mais um dia sem se preocupar com essas coisas. Agora, para terminar essa aula, eu gostaria que você fosse a Efésios, capítulo 6, versículo 1, que nós vamos dar mais uma olhada aqui nas questões dos filhos, tá? Efésios, capítulo 6, versículo 1. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ok? Então, obedeça seus pais no Senhor, pois isso é justo. E o versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ok? Então, nós vemos que primeiramente se fala da obediência, né? Filhos obedeçam seus pais, e depois vai falar a respeito da honra. Então nós vemos que o primeiro nível de ensino está relacionado à obediência, mas nós precisamos ir em direção à honra. Por quê? Porque obedecer é uma coisa, honrar é outra. Obedecer é ter atitudes que estão de acordo à ordem que foi recebida. Agora, honrar é sobressair as ordens e ir além delas para demonstrar o amor e o respeito que nós temos pelos pais. Isso é honrar. Isso é honrar. E nós temos que honrar os nossos pais. Malaquias diz assim, capítulo 1, versículo 6, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Deus está reclamando honra ali, né? Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Né? Então Deus reclama a honra. E da mesma forma diz que nós devemos honrar aos nossos pais. Né? Honra é uma palavra que precisa estar constantemente em nossas vidas. Nós precisamos honrar pai, mãe, honrar o próprio Deus, a família, pessoas próximas a nós. Né? Provérbios 3:9 diz que nós temos que honrar ao Senhor. O texto aí de Êxodo 20, né, vai dizer que nós temos que honrar o pai e a mãe. Em outras palavras, nós precisamos sair do nível da obediência. Nós precisamos entrar no nível da honra. E eu sempre gosto de contar uma história. O pai chegou pro filho e mandou ele ir no mercado comprar algumas coisas, deu uma listinha para ele. Falou: filhão, vai lá, sai desse Xbox aí e vai lá no mercado pro pai e traz isso. Cara, aquele menino ficou tão brabo, ele jogou o controle no chão, pegou aquela lista e ele foi emburrado da casa dele até o mercado.
Ele comprou tudo aquilo que o pai dele precisa, chegou em casa, colocou na mesa e saiu. A minha pergunta é: esse filho obedeceu o seu pai? É claro que ele obedeceu o seu pai. Mas ele o honrou? Você percebe a diferença entre a obediência e a honra? Sabe, muitas vezes nós somos assim com Deus. É uma murmuração, né? Ai meu Deus, aqui na igreja. Ai meu Deus, aqui na oração. Ai meu Deus, cadê a Bíblia? Tá obedecendo. Vem. Arrastado, mas vem, né? Arrastado, mas lê. Arrastado, mas... Eu sei que tem horas que a gente faz, mas por princípio. Mas não dá pra viver a vida assim. Nós precisamos aprender a honrar o nosso Senhor. Porque na medida em que os nossos filhos nos veem honrando ao Senhor, eles vão aprender o valor da honra. Eles vão nos honrar. Agora, se os nossos filhos nos veem reclamando, murmurando, falando mal, fofocando, me desculpe, mas vai ser difícil algo de bom acontecer no seio dessa família. Tá? Então nós precisamos sair desse nível de obediência e mostrar para os nossos filhos que é importante a honra. Não é suficiente que eles obedeçam dessa forma mal criada que muitos filhos aprenderam a obedecer. E principalmente, sabe, eu quero evocar aqui a imagem do mandamento. Se os nossos filhos não aprendem a nos honrar, eles não vão ter uma vida longa sobre a terra. Sabe? Com um chinelo na mão, vai lá, me obedece! Ele obedeceu. Por causa da circunstância, ele não é bobo. Mas Deus quer que ele aprenda a nos honrar. E quem que vai ensinar isso para eles? Quem que vai despertar esse desejo neles? Somos nós. E isso vai gerar uma bênção para todos nós, porque a vida deles vai se prolongar. Honre seus pais, honre sua mãe, seu pai, e prolongue os seus dias sobre a terra. E agora o versículo 4 diz: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós não podemos irritar os nossos filhos, provocar os nossos filhos. A nossa atitude, a atitude do pai vai definir o tipo de filho que ele vai ter. Se você for estudar a questão da paternidade de Deus e da filiação de Jesus, um tema que eu gosto muito, você vai ver que a respeito do Filho de Deus, que é Jesus, sempre vai ser dito coisas como essa. Ele é a imagem visível de um Deus invisível. Ele é o próprio resplendor da glória de Deus. Em outras palavras, você sempre vai ver a Jesus como uma extensão do Pai Celestial na terra. Jesus foi uma extensão do seu Pai. E agora nós precisamos entender isso. Os nossos filhos precisam ser essa extensão nossa. Nós precisamos focar nesse tipo de criação. Nós precisamos focar nesse tipo de, nós precisamos disso. Precisamos gerar, despertar isso em nossos filhos. Para que eles possam ser criados na disciplina e na demonstração do Senhor. Sabe, existem muito mais coisas, obviamente, a falar, outros tipos de abordagens e perspectivas, mas eu acredito que com essas 5 aulas, se nós aplicarmos os princípios que nós estudamos aqui nessas 5 aulas, tenho certeza que muita coisa pode ser diferente na nossa casa, na nossa família. Eu estou certo disso. Não porque é um estudo bíblico que o William fez, não.
É porque são princípios que a palavra nos proporciona, nos traz, e que quando são aplicados, elas geram o fruto que elas prometem. Então, em nome de Jesus, que Deus te dê graça para lidar com sua esposa, seu marido, para lidar com seus filhos, para ajustar, para alinhar o seu casamento. Mas se você já é uma pessoa experiente, está com as coisas redondinhas, né? Se disponha a ajudar alguém que precisa, a abençoar uma família que está passando por problemas, um casal que se encontra em dificuldades, alguém que está agora enfrentando um momento difícil. Sejamos um corpo, uma família espiritual, uma família da fé, e que possamos estender as mãos uns aos outros. Aqueles que precisam de ajuda e apoio, que eles recebam em nome de Jesus. E também eu quero me colocar à disposição, né? Talvez você ouviu essas aulas, essa matéria e foi desafiado, sabe? Tem coisas que precisam ser ajustadas, alinhadas e essa é uma das coisas que eu mais gosto dentro da área do aconselhamento pastoral. É trabalhar diretamente com as famílias. É poder sentar com o casal, poder ajudar, trazer ajustes. Sabe, isso é tão precioso, porque com o passar do tempo nós vemos os frutos disso. Com o passar do tempo nós vemos esses casais restaurados, estendendo a mão a outros casais, que estendem a outros e que, sabe, é muito precioso. Vale muito a pena, vale muito a pena. Então que Deus te dê essa graça, te abençoe nesse tempo, nesse momento. E muito obrigado por permanecer com a gente em mais um módulo da nossa escola. Que Deus abençoe você e até a próxima. Vocês têm pergunta? Nada? Nada de pergunta? Pessoal, se vocês puderem mandar para mim um feedback, pode ser no grupo mesmo, eu agradeço. Né? Se vocês tiverem perguntas também, vocês podem fazer por lá. Né? E Deus abençoe vocês, então. É o próximo módulo em que a gente tem a oportunidade de estar juntos aí. Um grande abraço.